E aí, galera, beleza? Eu me chamo Inaldo. Eu tinha um projeto em 2024 ali, que era um podcast, Fala Inaldes, É, que eu eu vi falava no sobre, Spotify esses dias, inclusive. Fala Inaldes, falava de corrida, de finanças, de Uhum. futebol, mas aí deu uma esfriada, né? As estações da vida, né? Pai de dois, tem que dar atenção aí para a família. Ficou um pouco comprometido esse projeto. Mas de vez em quando a gente tem vontade de conversar, de bater um papo. E aí eu chamei meu amigo Breno, meu parceiro aí de estádio, dos treinos aí, das corridas, para a gente conversar hoje sobre o assunto Maratona Internacional de Fortaleza, a primeira maratona internacional de Fortaleza. A gente vai falar aí como foi a prova para nós, como foi nosso ciclo, a nossa experiência em si. E aí eu queria, Breno, que você desse uma apresentada aí, se apresentasse, para a gente poder bater um papo aí. Boa tarde. Primeiro agradecer aí, né, a Deus pela experiência, por ter me dado condições de fazer a maratona. Gratidão pela amizade, né, que começou na corrida, se prolongou nos estádios e persistiu durante a corrida. Me chamo Breno, já corro aí de forma assim, como esporte mesmo, né, de paixão há uns 5 anos. Fiz a minha primeira maratona agora. Uma experiência muito boa. Estou aqui para falar como é que foi, né? Desde o ciclo, curiosidades, assim, ver quais são as perguntas para responder. Toda Legal, a legal. experiência que foi, Mas tu só corre há 5 anos, é mais, né, não? 6 anos, 6 anos. Porque eu lembro que eu te conheci correndo, né, ali em Bora conversar. 2020, 2019, por ali, né? Então, um pouquinho antes da pandemia. Então, É, já faz um tempo. Eu corro já, eu corro há mais tempo, né? Mas assim, de forma constante, sem parar mesmo, eu corro desde 2019, né? Então, vai fazer 6 anos aí, esse ano, né? eu acho que tem 5 anos que eu estou na assessoria, mas correr assim comecei e tal, e depois entrei de forma assim, mais séria faz uns 5 anos. Tu começou na Fator 3, né? Isso, E hoje tu tá na Stark. isso. Legal? Eu comecei a Avulso também. E aí, acho que em 2021 ou foi 2022, também fui para Huntree e tô lá até hoje. Cara, e assim, sobre a maratona, né? Foi uma prova assim que todo mundo tinha muito medo do clima, né? Do sol, mas a gente vai conversar mais aqui para saber como é que foi o clima. Mas como é que partiu aí de ti a ideia de correr uma maratona, cara? 42 quilômetros e 195 metros. Fazer essa loucura. Eu acho assim que é uma vontade que desperta a partir do momento onde você se envolve com esporte, que você vai criando experiência, vai atingindo distâncias maiores e vai vendo que é possível, né? Vai sentindo que, não, vai ser desafiador, porque, enfim, né? É algo realmente muito difícil de ser construído, porque não é só a prova em si, mas, enfim, tive essa vontade. Minha primeira vontade de fazer a maratona foi em 2024, no Rio, que foi muito assim, pelas amizades, né? Que tava todo mundo indo, Influência, né? meu, é, meu ciclo ali de amizade e tudo, mas eu acabei me lesionando, assim, com uma lesão muito grave, mas que ia abreviar o meu tempo de preparação. Assim, era a primeira, tinha aquele receio, aí eu preferi abandonar, não, vai surgir o momento de ir. E aí, né, foi tudo sendo cuidado por Deus, tipo, não, a primeira maratona dele vai ser em casa. E tive a oportunidade de vir fazer em Fortaleza, não vai ter outra, é essa aí sim. Pois é, né, cara? Porque assim, a gente tinha, né, uma particularidade que o pessoal daqui de Fortaleza, se quisesse correr uma maratona, tinha que ir para outro lugar, porque aqui não tinha, né? Né? Até 2025 ou 2026. E aí é o seguinte, da minha parte, né? Eu fui altamente influenciado aí pelos colegas da gente que corre, né? Gil, Uhum. Gessé, Não tem Rondinelli, como. André, o Max. Então, tipo assim, fui influenciado mesmo. E eu dizia que para mim 10 quilômetros tava bom. Aí quando vê, né, o cara tá correndo 21 e depois 42. E aí a minha primeira maratona foi em Floripa. Aí, e um detalhe curioso, né? Quando eu tava correndo lá em Floripa,
eu já estava com a maratona de Fortaleza comprada, né, porque abriu as inscrições ano passado e tudo, e, enfim, eu já fui correr dia 31 de agosto com a maratona de Fortaleza comprada. Cara, no quilômetro 30 de Floripa, eu tava assim, eu tenho que vender essa maratona, porque, tipo assim, é ideia de doido. Tipo, sofri tanto, né, que eu tava já pensando o que eu ia fazer com a maratona de Fortaleza. Mas aí depois eu meio que botei a cabeça no lugar, pensei melhor e decidi seguir com o desafio, né? Mas, cara, e aí como é que foi teu ciclo de preparação para a maratona? O ciclo em si da maratona teve ali 14, 15 semanas, né, propriamente dito, teve um período ali, digamos assim, de base, aí se acostumando finalzinho de dezembro para janeiro e metade de janeiro começou realmente as especificidades dos treinos, né, voltados para a maratona. Cara, foi um período bom de descoberta, né, como estava sendo a primeira vez, e a questão da decisão, que realmente não é uma decisão pessoal somente, né, para quem tem família, esposa, e tudo, você tem que ter um acordo com a sua família, porque ela é Isso mesmo. totalmente envolvida, né? Por isso, aí, tipo, o sonho da gente como corredor de fazer maratona acaba sendo o sonho do nosso cônjuge, dos nossos filhos, porque tem o cotidiano totalmente adequado lá, assim, podemos dizer, ou então tem que fazer alguns arranjos para tudo se encaixar. Mas foi um ciclo muito bom. Eu até falava assim com algumas pessoas, mas na parte final que eu pensei que eu ia sofrer mais, né? Porque todos você perguntava para alguém que tinha feito a maratona, até tu mesmo, tipo, caraca, tem dias ali que você realmente existe nesse dia. Você só vai porque tem que ir, porque você colocou como objetivo fazer a maratona. Se for fazer uma análise geral, eu achei positivo, né? Nesse quesito, eu não cheguei a sofrer em si pelo ciclo, né? Muita gente acaba se machucando, graças a Deus não me lesionei, né? Mas foi um período bom, assim, para autoavaliação, né? A questão realmente eu consigo fazer, isso aqui era só coisa da minha cabeça, e você tem a sua experiência, né? Uma coisa é você ouvir quem já fez. O negócio é você provar mesmo da experiência e ter assim, ali a sua sensação mesmo, né? De ter passado por um período de ciclo que realmente não é fácil. E eu não sei tu, mas assim, eu escuto de muitas pessoas falar que o ciclo da maratona maltrata, né? Tipo, o ciclo da maratona é pior do que a maratona, é muito ruim. Tu teve essa sensação de que foi um ciclo pesado, foi ruim, tipo assim, foi puxado esse período? Não, não tive essa sensação. Eu acho que a Pois parte é. mais difícil, assim, principalmente para quem mora no Nordeste, é ter que acordar às 3:30 da manhã para começar a correr muito cedo, porque senão você é castigado ainda mais pelo clima, né? Pelo sol e tudo. Por mais que a gente tenha que se adaptar, mas a gente já corre no sol, então. Quando entra os treinos longos, Cara, né? foi assim, como foi meu segundo ciclo, né? Foi bem diferente do primeiro. Uhum. Questão de volume foi bem parecido, né? Mas foi bem diferente. E, tipo, confesso pra ti que não foi puxado, que nem é o ciclo para muitas outras pessoas, entendeu? Eu até, tipo, me surpreendi no primeiro ciclo que eu tava conseguindo fazer bem feito, né? E agora também no segundo, também não foi, não teve esse nível de dificuldade como as pessoas falam. É óbvio, né? A gente, por exemplo, eu tenho dois filhos pequenos, né? Dois bebês. Então, acordar 3:30 da manhã para sair, né? E sendo que um Agora para deles, né? voltar. Os bebês, né? Acordam de madrugada e às vezes você tem que dar suporte. Então, você tem uma privação do sono maior. Você Uhum. acorda ali algumas vezes de madrugada. Então eu tinha que sair muito cedo e já com hora para voltar, né? Porque eu não podia deixar a Fernanda sozinho com os dois. Então eu acho que esse ciclo para mim foi mais desafiador nesse sentido, no sentido de compromissos extra-corrida, né? Uhum. Trabalho, família. Então no primeiro ciclo eu só tinha praticamente assim, a Fernanda estava de licença, então a Fernanda estava em casa, né? Não tinha Só tinha a que Malu, sair. né? Tinha até o Heitor, só que o Heitor era
muito bebê, né? O É, ciclo começou exatamente quando o Heitor nasceu. Então, mas são cuidados diferentes, né? Agora, por exemplo, o Heitor já estava indo era para a escola. Então, eu tinha que chegar em casa para ajudar a arrumar, ajudar a fazer o café, as coisas de casa e para a gente poder sair, né? Então, nesse sentido, foi mais desafiador, foi mais puxado. Mas no sentido esportivo em si, da corrida, eu ainda não peguei um ciclo assim para sentir isso, sabe? Foi esse o meu ciclo também, né? E tive boas rodagens. Agora sim, vai de assessoria para assessoria, né? A gente vê, tem colegas que também fizeram a maratona, que buscaram performance, buscaram outros resultados, e aí que faz em dia de semana, em dia de segunda-feira, por exemplo, faz 15 quilômetros, quarta-feira faz 19 quilômetros. E eu acho que o maior longão, né, o maior treino, assim, de segunda a sexta que eu fiz foi um de 11 quilômetros, entendeu? Eu acho que teve um de 12, no máximo, estourando. Então, os treinos maiores mesmo era no sábado, né? Por quê? Acho que isso é muito de entendimento do treinador, né, do professor. Por quê? Porque a gente tem família, cara. A gente tem totalmente. nossos trabalhos, né, e nossos compromissos, nossas famílias. Não que os nossos outros amigos não tenham, né? Mas é cada um, né, com sua realidade, né? Então eu prefiro, assim, fizemos maratona igual, assim, igual, né, em tempos diferentes, né, óbvio. Mas conseguimos o mesmo objetivo final ali, que é chegar bem, se divertir, ter o apoio da família e tudo. Foi massa por isso, né? Bom, com certeza. E, Eu acho que tirou até um cara, pouco desse peso o fato de ter sido em casa e ter toda uma comunidade envolvida. é verdade. Agora sim, vamos lá. Quando lançou, né, a Maratona de Fortaleza, lançou logo duas, né? Tinha essa Maratona Internacional de Fortaleza e tinha a do 42K Terra da Luz. Eu não sei se você ficou em dúvida, eu fiquei. Em qual das maratonas ir? E eu dei uma estudada e fui em busca. Eu preferi, pelo histórico que eu conheço da 21K Terra da Luz, eu preferi pela Maratona Internacional. Por ter o apoio da prefeitura, por ter um apoio do governo. Então, cara, eu vou por aqui. É um risco a primeira, mas eu vou, né? E eu vi muita gente assim com medo, dizendo que não ia dar certo, que o risco de dar errado é muito grande porque não tem histórico e tal, tudo. Enfim, tu tinha essa preocupação também? Sim, eu tive, né? Acho que no momento da inscrição eu não fiquei tão em dúvida porque eu realmente fui por esse histórico, né? E eu fiquei pensando, não, a outra está sendo meio que organizada pela prefeitura. Então, assim, eles vão querer entregar o melhor que eles podem, né? Aí eu, então eu vou aqui mesmo, é a maratona da cidade, é meu aniversário da cidade. Mas eu confesso, eu até falei para várias pessoas que até uns 15 dias antes da entrega dos kits eu ficava com o pé atrás, eu ficava pensando, não, acho que eu vou levar uma garrafa d'água, eu acho que eu vou ficar ali preocupado com tudo que a gente já tem experiência, né? Assim, nas outras corridas que a É, gente participa, uma falta de estrutura, falta de sinalização, com medo ali de disputar a rua com motorista, né? Carro, moto, enfim. Mas eu acho que quando chegou ali a entrega dos kits, e realmente você já pôde perceber assim, o zelo pelo atleta e pela prova. Você viu que o foco não era assim, a parte comercial, né? Tudo, eles realmente tiveram um zelo com o atleta em si. Ó, ele vai ter uma experiência ágil na entrega do kit, ele vai correr a melhor prova possível. Eu acho que assim, a lição inclusive, que ficou para mim é realmente esse filtro, né? Da prova em si. é. Tipo, é isso aqui que o atleta fortalezense tinha que estar acostumado a ver. Provas com muito menos pessoas, com muito mais dificuldade para entregar do kit, né? Uhum. E a maratona de Fortaleza com 10 mil pessoas. Nós temos outras provas aqui com 10 mil pessoas também, que falham e pecam na entrega dos kits, né? Com filas quilométricas, você perde horas lá para pegar um kit. E aqui na entrega de kit, todo mundo estava meio apreensivo como é que ia ser, né?
Mas logo no primeiro dia, todo mundo assim se surpreendeu. Não pelo tamanho da Expo, não pela quantidade de lojas, mas pela agilidade na retirada do kit, cara. Não teve fila. Não teve fila. O pessoal entrava no centro de eventos e tinha 20 minutos de tolerância para o estacionamento. Dava tempo de estacionar, pegar o kit, sair e garantir não pagar estacionamento. Né? Então, cara, isso foi muito incrível, cara. Não teve tumulto para retirar o kit. Todo mundo pôde retirar o kit, aproveitar, tirar foto, visitar lá os stands, né? E aproveitar de fato lá o ambiente, né? Eu fui tirar o kit logo no primeiro dia e, tipo, cara, não foi 30 minutos lá dentro. E para ti a experiência também foi essa? Foi, total. Eu até relatei lá no grupo depois que o pessoal, o staff mesmo, assim, você já era bem recebido, coisa que geralmente não acontece nas outras corridas, né? A mulher que organizava a fila se aproveitava do fato de não ter fila e ia ali pegar quase na entrada. Dizia, vem pegar o kit? Pois vem aqui, bora, já vou agilizando aqui para você. Ali ficou vaga, vai, pode ir lá, não sei o quê. Aí você chegava no guichê, a mulher também, tá certo, a gente já vai agilizar aqui, porque eles não estão nem pagando estacionamento. Então, assim, realmente, o status que já tinha sido orientado a facilitar a vida do atleta. Cara, eu não sei se nos outros dias de Expo teve alguma coisa mais voltada para maratona, mas eu senti, assim, um stand lá que deveria ter, sabe, assim, para comprar camisas da maratona, para comprar, sei lá, chaveiro, adesivo, caneta, enfim, cara, itens o cara ir lá comprar uma lembrança de Fortaleza ou da maratona, entendeu? Um boné, sei lá, um óculos, né? Enfim, acessórios de corrida, mas personalizados da maratona. Eu sei que tinha stands lá de óculos, sei que tinha stands de acessório lá de corrida, mas eu tô falando isso personalizado, né? Personalizado com as coisas da maratona. E aí eu até achei e falei, cara, não tem uma venda de camisa de Finch aqui, cara. Será que não vai ter camisa Finch pra galera da maratona? E aí na chegada, né? Já falando aqui da chegada, teve lá a entrega de camisa Finch que eu nem sabia que ia ter. Eu acho que foi surpresa para todo mundo dos 42, né? Foi. Eles nem Aí eu falei assim, caraca. algum. Justamente. Então, assim, não prometeram nada, aquela velha frase, né? Não prometeram nada, entregaram tudo. Né? E, tipo, não tem como sair reclamando, porque eu não vi ninguém reclamando, né, da símbolo todo. Foi excelente, mas a gente vai chegar lá. Aí vamos pro plano de prova. O que foi que tu traçou como plano de prova, como meta de prova? Vamos lá. Realmente, assim, meu desejo era fazer uma boa prova dentro das minhas condições. Vez outras você pegava ali, será que dá para fazer sub 4 ou algo perto disso? Dá o seu melhor, né, digamos assim. Mas a minha preocupação mesmo é em fazer uma boa prova, né? Ter uma experiência própria em si. Então, eu estabeleci correr de uma forma confortável. E aí vem até uma curiosidade que durante todo o meu ciclo, por conta da fadiga da temporada passada, eu havia solicitado ao meu professor algumas férias de treino intervalado. Eu relatei para ele, estava muito difícil de fazer, não estava conseguindo isso, estava já mexendo um pouco com a minha cabeça. Aí, durante o ciclo, ele foi avaliando. E a gente chegou à conclusão que a gente ia fazer um ciclo sem treino de tiro. Então, eu fiz um ciclo da maratona sem fazer nenhum treino intervalado. E, assim, para minha satisfação, foi boa. Eu cheguei a ler na literatura, né, que tinha algum problema e tal, e já tinha visto algumas experiências de pessoas que tinham feito a mesma coisa. Que realmente não era para performar ou algo do tipo. Trabalhei no máximo a zona 3 ali, em treino de ritmo, mas de VO2 ou algo do tipo. Aí a gente traçou aquela questão, né? ali, né? Não tem a constância ela é mais importante do que a velocidade. Então você é um cara muito constante, muito disciplinado e que foi constante. Eu que vi você muitas partes durante a prova, você foi constante do início ao fim e fez uma excelente prova. A gente vai falar mais da prova aqui, mas
Foi legal, cara, essa curiosidade aí. Eu não sabia, não, que tu não tinha É, feito treino de foi, tiro. foi tudo Massa, isso, massa. essa experiência aí. E De aí, fazer. E aí o a gente plano de estava prova numa rodagem foi. bem tranquila. Ali não foi muito tempo, foi percepção, e ali fazendo os longos baseados nisso. Ó, seu pace para a prova de maratona vai ser entre 6 e 6:15, 6:20. Eu até na corrida da maratona mesmo, eu adotei uma postura mais segura, digamos assim, e eu ficava me policiando muito, porque o meu maior longo que eu tinha feito era 32, 33. Aí, rapaz, eu tenho que segurar até aqui. Porque se passar disso aqui, em algum momento ela pode me cobrar, né? E eu não quero ter uma frustração. Então, fui realmente assim, bem de boa para não chegar inteiro, digamos assim. E acabou que deu tudo certo, Entendi. né? Mas aí tu chegou para a prova para fazer o como? Ele projetou o meu professor para fazer em 4 horas e 11. E aí ele tinha uma parte de aquecimento, né, de até 5 quilômetros no Z1 do Z1 ali, fez 30, fez 25, realmente está liberando a tensão, também não está muito afoito, né, vendo toda aquela energia da prova. E aí fui separando em blocos de 10, né, depois disso, né, e sempre tentando diminuir em 5 segundos, para ver como é que eu sei. E aí eu ia avaliando, né, cada 10, a cada 5, dá para ficar um pouquinho. Ah, mas era subida, então segurava e tentava tirar de tudo. Mas sempre assim, uma postura bem, bem segura. Cara, eu tô assim, né? O meu plano de prova na minha primeira maratona, eu fui muito, como é que eu posso dizer assim, otimista, né? Eu coloquei para fazer logo em 4 horas. Aí, tipo, peguei os dados do treino, né? Cara, se nos Sim, treinos eu tô fazendo isso, os longões, na prova, eu tenho que repetir e vai dar certo, porque eu vou estar descansado. Nos treinos eu tô fadigado, aí eu repeti. Então, eu lembro que eu fiz uma quebra de tipo 3 quilômetros aquecendo, aí depois emendava um 21, depois 15, e depois finalizava o resto lá, 2 e pouco, né? Era tipo isso. Era 3 aquecendo, depois 21, 15. E fez essa quebra, progressivo, né? Então, quando chegou uhum, lá no 28 ali, minhas pernas travaram. Eu errei porque não saí forte. Eu fiz uma meia maratona em 2 horas. E aí, quando chegou lá nos 28, 30 ali, o preço chegou, então tipo, minhas pernas travaram, né? Então eu ia alongando e corria, travava de novo, eu alongava, corria, travava de novo. Então meu objetivo para a segunda maratona é o quê? Cara, não posso sofrer. Eu quero fazer, tipo, de boa, para me divertir e tal. E aí o meu plano mudou. Então, a primeira maratona eu fiz em 4 horas e 4 horas e meia, né? 4 horas e 28, 27, enfim, 4 horas e meia. Aí eu falei assim, quero repetir o tempo. Eu quero repetir o tempo, só que eu vou repetir o tempo não porque eu vou sofrer, mas porque eu vou ser mais constante, né? E aí eu pensei em fazer esse planejamento. Então eu pedi para o meu professor, né? E aí eu dei a quebra para ele, o planejamento que eu queria, e ele foi adaptando de acordo com as minhas zonas. Então eu pedi para ser 3 quilômetros aquecendo, 7 quilômetros em Z2, aí depois 3 blocos de 10, né? O primeiro bloco de 10 ainda em Z2, o segundo bloco de 10 aí pegava final de Z2 e início de Z3, e depois o último bloco de 10 voltava para Z2, né? Tipo, depois dos 30 ali, dar uma segurada. uhum, E meio que funcionou. Só que eu vinha com isso, né, na minha cabeça, tipo, de não me desgastar. Mas aí quando a gente for falar da prova, eu vou falar mais sobre isso. Mas o meu plano era esse, né? 3 quilômetros aquecendo, 7 em Z2, 3 blocos de 10 e os últimos 2.200, né, ali para Jesus. E aí, esse era o meu plano. Para a próxima maratona, porque eu penso em fazer uma próxima, eu já quero quebrar diferente. Eu estou cogitando em fazer 6 blocos de 7 quilômetros. Que eu achei, então, eu vi essa quebra, um colega fazendo essa quebra, eu achei interessante e fazer estilo pirâmide, né?
Você vai, começa ali devagar, mantém um ritmo ali, depois desce e termina tranquilo. Na próxima maratona eu vou testar essa quebra. Até achar uma quebra que eu fique, eu acho, confortável. Não para minhas pernas, assim, mas para minha cabeça. Entendeu? Que é o que mais pega. Mas aí, beleza. Antes da gente falar da prova, teve uma pessoa até que me perguntou no Instagram, que falou assim: "Ah, eu vou para minha primeira maratona. O que é que eu tenho que levar, né, de mais importante?" E aí o que foi, se tu fosse responder para esse cara, o que é que tu aconselharia a ele a levar, que ele não pode deixar de levar? Cara, mas eu acho que o que eu levei para mim foi a vontade de terminar. Tipo assim, eu vou não importa como vai ser. Eu sei que no final do dia eu vou ser maratonista. Foi o que eu levei para mim. E ficou na minha Eita, cabeça durante os muito 42 massa. quilômetros. A vontade de ser maratonista. Eu também, a minha resposta não foi tão profunda igual a sua pro cara, entendeu? Mas é uma resposta excelente. É tipo assim, eu vou terminar, curte o que custar, eu vou cruzar a linha de chegada, né? Eu não vou Né? desistir. É muito massa. Porque teve, se eu não me engano, teve quase 3.000 pessoas inscritas na maratona, né? E só 2.000 terminaram. Uhum. Então, você tem aí um gap de 1.000 pessoas, ou que não foram, né? Ou que desistiram lá no dia. Aconteceu alguma coisa e elas não terminaram. Então, isso aí Sim. é muito legal. Mas eu também, o que eu respondi pro cara foi o que eu levei, né? Tipo assim, eu tenho pra mim que, como eu transpiro muito, eu gosto sempre de andar com eletrólito. Então eu não espero que a prova vai me dar eletrólito no tempo que eu quero, que eu planejei. Então eu levo o meu para ir já tomando. Pego da prova também, mas o meu tá ali no meu bolso. Eu levei cápsula de sal, tomava uma a cada hora. Levei os géis de carboidrato, né? Dentro do meu planejamento lá de tempo, que eu planejei tomar os géis. E aí eu falei para ele que era interessante andar com um anti-inflamatóriozinho, né? Porque aí que tivesse uma dorzinha ali, né? Depois dos 30 o cara toma um anti-inflamatório e vai-se embora. Um amor disso. Aí eu citei isso, né? Mas beleza. E aí a gente chega no dia da prova, né? Como é que foi tua prova? Conta isso. Imagina aí, a gente tá aqui, eu não sei como é que você correu, eu não fui para maratona e a gente se encontrou aí depois para conversar. Como é que foi tua prova, Breno? Conta para mim aí. Minha prova foi excelente, né, na minha percepção. E aí, a partir do momento da largada, né, realmente você não fica mais ansioso. Eu tive um momento, pegou, e aí eu fui realmente pensando em algo não emocional na prova. Tipo assim, o meu artifício para executar a prova, né, além de quebrar ali a prova e tudo, estratégia mental, né, pronto, a estratégia mental foi pensar nos géis corretos e o tempo correto que eu ia tomar. Eu ficava pensando, não, 25 minutos, um pouco mais. Aí já estava me concentrando para não perder, né, o time de suplementar e de me hidratar. E aí eu fui Tu tomou seguindo quantos dessa forma. géis ao todo? 9. 9 géis e 3 cápsulas de sal. E aí eu ainda levei sobrando porque eu tinha quase certeza que alguém ia precisar. Inclusive, durante o percurso, teve um senhor que perdeu a dele na hora que foi tomar. E aí ele passou por mim e disse que tinha alguma cápsula de sal sobrando. Ali, quando a gente virou na meia maratona lá no Alphaville, né? Aí eu tenho, aqui no meu bolso. Aí eu, poxa, salvou minha prova. Eu sabia que esse capa de sal a mais ou gel a mais ia ajudar alguém. Eu também levei. Só que, Enfim, diferente de você, eu não consegui ajudar ninguém. ninguém precisou, né? E aí eu fui, né? Fui passando uns quilômetros, a gente se encontrou e correu alguns quilômetros. Não me recordo quanto mesmo, acho que uns 5 ou 6 ali juntos, né? Um do lado do outro. E tinha uma pessoa que estava me acompanhando, porque a gente fez alguns longos juntos e corria num ritmo parecido, mas também quando chegou nos 10 anos ela acabou ficando um pouco para trás. E aí eu fui seguindo o meu ritmo, né? A cada ponto de água também, né, a cada 2 quilômetros, né, eu nunca tinha visto isso, ajudou para ir fazendo
um balizamento, né? Construindo, tipo, chegar à metade, eu vou me avaliar. Chegou no 21, virada, tá bom. Consegui isso aqui, fui avaliando o clima, né? Quando Deus deu uma caprichada Deu e uma fui ajudada. seguindo. Fui seguindo, né? Tipo, a próxima ponto de avaliação para ver como é que eu tô, vai ser daqui a 6 quilômetros. Segui, chegou ali a Sabiaguaba, né? Foi um ponto, inclusive, que mexeu um pouco com a minha mente, porque foi o ponto que eu vi mais gente com cãibra, né? Tirando sapato, massageando as pernas. E uma galera, assim, uns atletas já com um certo nível de experiência, ou alguns conhecidos. O Gessé, cara, a gente passou pelo Gessé. Pois é, o G7, Cara que já ele... fez maratona com o pé quebrado para sub 4. Aí eu vi, assim, no primeiro momento eu me assustei, né? Porque, ixi, eu sou o próximo. Cara, mas é incrível como é a nossa mente. Quando eu comecei a ver e a pensar que isso era um problema, quando chegou na rotatória da linha da Sabiaguaba, né, onde tem um nome, eu senti uma fisgada na posterior. Mas foi muito mental, porque eu disse, não, isso não é porque eu estou bem treinado, estou bem suplementado, eu não estou me hidratando de forma assim, exemplar, porque todo ponto eu pegava água para beber e me molhar. E, tipo, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí encontrei uns amigos, assim, conhecidos, né, da corrida, e segui. Aí diminui um pouquinho o ritmo para ver se realmente era algo muscular, mas enfim, não apareceu mais. Foi realmente porque eu tomei aquela dor, né, das pessoas e acabei pensando muito que seria o problema para minha corrida. Depois eu foquei nos meus pensamentos até o final. Aí, tipo, quando eu cheguei nos 35, você diz, pronto, aqui já é o meu maior longão feito. Eu nunca tinha até aqui. O que vem agora é lucro. Segui com ritmo, segui, aí te vi lá na Praia do Futuro, a gente fez pé, a gente correu junto de novo ali, passei depois de um João Neto, mais na frente, né? E a gente correu junto também. Aí quando eu olhei assim pro relógio, 39:40, aí eu só falta mais dois. Aí eu só quero chegar. Aí eu fui, nem olhei mais pro relógio até o poste, foi só o feeling mesmo. E a sensação, cara, de cruzar ali, A sensação foi ótima. Assim, eu imaginava, mas quando você vive, é diferente. Ver aquele paredão de pessoas que hoje já tinham corrido, tinham feito as distâncias menores que a maratona e estavam lá torcendo, entre os familiares, e todo mundo vai, e alguns conhecidos que gritavam teu nome. Cara, assim, é massa. é a melhor sensação dentro do esporte que eu já tive na vida. E todo mundo vibrando e se orgulhando porque tem uma pessoa que está virando maratonista. Cara, Uma das melhores uma das coisas que eu busquei motivação para correr outra maratona é porque quando eu cheguei lá em Floripa, e eu senti isso, né, de chegar, de ver aquele corredor, de me encontrar com a minha família, porque a minha família foi, sensações. de cruzar, de sentir aquele arrepio todo. Eu falei assim, caramba, eu quero sentir isso de novo, porque é massa. E eu senti de É, novo, cara, e foi melhor ainda quando eu cruzei. é, Cara, é uma sensação assim, só sabe quem faz e passa lá. Cara, e assim, ó, a minha prova, como é que foi, né? Eu larguei os 3 quilômetros e eu, tipo, eu segurei bem. Segurei bem. É tanto que a gente só foi se encontrar ali pro quilômetro 5, 6, não foi? foi. E então eu segurei bem os 3 primeiros quilômetros e fui progredindo de acordo com o que eu tinha planejado com o professor. Eu só tinha planejado passar do pace de 6 depois no segundo bloco, entre 21 e 30. No quilômetro 20, entre o 20 e o 30, eu tinha planejado fazer ali 6, 5,55. E foi isso que eu fui, né? Fui seguindo, fui executando. Então, comecei ali nos 6,20, 6,5, aí depois, no quilômetro, depois fui para o bloco de 7 quilômetros e fiz ali 6,15, foi a hora que eu encostei em você lá, e a gente foi e tudo. E aí, quando virou pro bloco que eu ia fazer uns 6,10, 6,5, aí meio que a gente começou a se distanciar, né? Por quê? Porque você se manteve constante e eu fui progredindo. E aí progredi mais, né, no último bloco lá, no bloco de 20 para 30, justamente lá naquele retorno, nesse pedaço aí que você falou.
E fui progredi, fui e fiz bem, né? Progredi bem. Também tomando gel todo no tempo certo, bebendo água. E, cara, que negócio massa. Você corria e tinha a segurança que de cada 2 quilômetros ia ter um ponto d'água. Então Água você se gelada. planejava. Água gelada, tá? Não, tal ponto, daqui no quilômetro tal vai ter água, vou segurar aqui. Então você ia despreocupado, né? Você ia de fato despreocupado. E aí, só que no quilômetro. E eu fui, né? Passei do quilômetro 28, que era o quilômetro que tinha travado minhas pernas na outra. Eu falei assim: tô bem. Chegou no quilômetro 30, eu reduzi o meu pace, voltei para a Z2, né? Para terminar bem. E aí, só que quando chegou ali no quilômetro 34, né? Até que a gente voltou a correr junto, encontrei com o Gessé ali e tudo, e a gente voltou a correr junto. Tu me acompanhou, e aí eu já estava sentindo a posterior querer travar, né? E eu decidi não correr até a minha perna travar. Então, quando eu sentia a cãibra vindo, eu parava, caminhava 300 metros e depois voltava a correr. Quando eu sentia de novo, caminhava 300 metros, depois voltava a correr. Então, assim, meu objetivo era chegar bem, então eu fui fazendo isso, né? E foi assim que eu terminei, entendeu? Então fui do 35, né, 36, até chegou ali na beira-mar, eu até dei na beira-mar eu dei uma corrida maior, porque já tá perto, né, de chegar, e você já fica, né, naquele frisson ali, e aí quando eu até via algumas pessoas caminhando, eu falava assim, bora voltar a correr que tá chegando. Tipo assim, né, gente, vocês precisam sentir como é chegar. Chegar é bom demais. Bora, chegar é bom demais. Aí a galera voltava a correr e tudo. Porque eu tava na expectativa de chegar também, né? E sentir aquilo tudo de novo. Então, assim, a minha prova, talvez para a próxima, o que eu poderia mudar? Levar mais gel com mais sódio para tentar não sentir tanta cãibra. Não sei por que eu sinto cãibra ali, né? Depois, talvez uma estratégia mais constante para manter o tempo, não evoluir, ser mais constante para correr a prova toda e não, né, não sentir nada. Mas foi excelente. Tipo assim, a maratona de Fortaleza para a maratona de Floripa, embora a maratona de Fortaleza eu tenha terminado em 4 horas e 35, foi 10, quase 10 minutos a mais, eu terminei me sentindo mais inteiro, né? Então eu terminei, peguei minha filha no colo, corri junto com a minha esposa de mão dada, terminei tudo. Não foi na outra, cara, eu até fiz um post no meu Instagram, não tinha foto eu sorrindo, cara, eu procurando as fotos, era tudo foto eu fazendo careta, sabe? Cara de dor, porque eu sofri, cara, eu sofri. Nessa não, nessa eu sorri, na beira-mar eu vinha Foi. tirando Fez onda, fazendo pose. pose. Não, eu vinha tirando onda mesmo. Então foi muito menos sofrimento, né? E eu gosto da corrida assim, pra gente se divertir, pra gente chegar, cara, é tão bom, cara, correr e você chegar bem, tipo assim, caraca, corri muito e tal, mas tô bem, amanhã, hoje eu vou dormir, amanhã eu vou acordar bem, entendeu? Tipo assim, é bom demais, cara. Correr é bom demais quando você termina desse jeito, bem, né? Tem algumas corridas que a gente termina exausto, querendo vomitar, mas faz parte do game, e às vezes a gente vê que perde a linha nisso aí também. Por Mas, incrível mas que a minha pareça, corrida foi assim. por incrível que pareça, o final de semana, né? O domingo e a segunda que foi feriado, foram melhores do que provas de meia maratona que eu fiz. Eu já saí muito Né? pior de 2 ou 3 provas de meia maratona que eu fiz do que dessa maratona. Pós-prova, Breno, tu teve alguma sequela, tipo assim, unha preta, alguma coisa assim que. Tive um calo de sangue, né? Como a gente costuma dizer, em um dos dedos. E a unha, eu acho que eu tô sentindo que ela vai cair. Mas, fora isso, só a dor mesmo ali, né? Resolvido já. Cara, o meu dedão, assim, tipo, a minha unha ficou. Porque eu já tinha machucado ela naquela da live, né? E Ah, aí meio que machucou por cima do machucado. Cara, domingo à noite eu não consegui botar o pé no chão, assim, de inchado, sabe? Mas no outro dia já começou a ficar melhor. Hoje já tô de boa, né? Tanto quarta-feira eu corri, sexta-feira eu corri, hoje no sábado, né? Eu corri dia 18 de abril. Então,
Agora teve outra coisa que eu dei bobeira também. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu usei a cueca que eu sempre uso nos longões. Eu usei a bermuda que eu sempre uso para correr nos longões. Não inventei nada de novo. Mas eu me ralei assim na virilha, eu me assei de um jeito assim que eu nunca tinha me assado. Ficou na carne viva mesmo. Foi um negócio triste. Eu passei assim a semana andando selado no cavalo. Parecia que eu tava andando de cavalo. Cara, foi cruel. Mas aí fica de lição aí. Da próxima vez eu É, passo mais vaselina. é, pior que eu também não inventei nada, até disse assim, não, vou comprar uma cueca assim nova e tal, assim, rapaz, não. Deixa eu usar a cueca que eu estava usando no longo mesmo, bermudinha, Não, faça a Deus, vaselina. mesmo modelo, né? Sem inventar. Você que vai correr a maratona a primeira vez, não invente, não invente. Use tudo que você usa nos treinos, que você já testou, tanto do gel, sal, roupa, acessório, tudo. Use as mesmas coisas que você já usou nos treinos no dia da prova. Isso aí é lição básica. E aí, cara, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, eu queria deixar aí falar da organização da prova. Né? Eu vou falar aqui primeiro as minhas percepções da organização e aí depois você fala as suas aí, complementa. Perfeito. Cara, como a gente até já comentou aqui, né? Muita gente tinha um pé atrás, eu também tinha um pé atrás de como ia ser. E superou as expectativas em um nível assim tremendo. E eu conheço algumas pessoas que, tipo, não é que falavam mal, é que tinham expectativa errada. Tipo assim, eu não vou lá nada pra essa prova. Cara, isso aí vai dar muito errado. Cara, não vou nada. Sofrer em Fortaleza, vai faltar água. Aí teve a prova da live, teve um probleminha, né, na prova da live, que foi um ponto que faltou água ali. Uhum. E aí, tá vendo, ó, vai ser desse jeito, vai ser igual, não sei o quê. E era a mesma organizadora que tinha organizado aquela prova do Cometa, né? Que foi uma Sim. confusão lá. Mas, cara, a Uhum. prova do Cometa foi uma confusão por conta das pessoas, não foi por conta nem da organização. Eu acho que a corrida em É, si deu certo. Aí então tinha uma galera com o pé atrás. Mas, cara, a organização da Maratona Internacional de Fortaleza, nota 10, tá de parabéns. Da retirada dos kits, dos staffs simpáticos, dos staffs apoiando, dos staffs entregando água ali na mão. Cara, água gelada, e era muita água, cara. Não era um, dois barris de água, não. Cara, eram uns seis. Era muita água. Era jungle, né? Em alguns pontos ali tinha eletrólito, fruta, Coca-Cola, gel. gel da Z2. Agora um ponto, né, que até a gente comentou. Eu tinha visto os organizadores falando que o gel da Z2 ia ser na volta, né? Para maratona, para meia maratona era no retorno e a meia maratona pegava. Para maratona tinha lá no Alphaville e tinha naquele mesmo ponto da meia maratona. Até a gente brincou, tomara que sobre, né? Para nós. Eu tinha visto a organização falar que ia ser na volta. E quando a gente estava indo, eu vi que o gel já estava ali liberado. Então eu peguei um, né, para garantir, peguei um gel e botei ali no bolso. Mas eu fiquei naquele na cabeça, cara, pode ser que não sobre na volta. E aí quando eu cheguei lá no Alphaville, né, até eu cruzei com você e eu falei assim, ei, o gel ali já acabou. Tipo, naquele outro ponto lá eu já não peguei gel. E quando eu cheguei na volta, lá naquele ponto a gente pegou o gel pela primeira vez, já não tinha mais também. Então, ainda bem que a gente pegou pelo menos um gel ali no começo, né? Ainda bem assim, né? O gel que eu peguei na prova tá aqui na minha casa até agora, porque ninguém vai para a prova sem seu gel, né? Eu fui com todos os géis já contados, então o que eu peguei na prova ia ser mais de reserva. Mas, cara, não impactou a prova de ninguém aquilo ali, eu tenho certeza, né? Então foi massa ali ter disponibilizado o gel da Z2, pô, gel da Z2 pra galera, uma marca boa, né? Não foi qualquer gel, foi um gel top. E aí, sobre a segurança, cara, o tanto de polícia que tinha, de guarda municipal, de agente de trânsito, controlando ali, eu nunca corri uma prova aqui em Fortaleza para ter a quantidade de aparato,
de segurança como teve a Maratona Internacional de Fortaleza. Eu corri a de Floripa, e a de Floripa tinha muito, né? Até porque a Maratona de Floripa é a top 5 do Brasil, né? Tem selo da World Athletics, se eu não me engano, tem selo ouro da CBAT. Então, é uma prova top. Mas aqui em Fortaleza, eu nunca tinha corrido uma prova para ter tanto aparato de segurança como teve aqui a de Fortaleza, né? Todo cruzamento, todo mudança de faixa, de coisa assim, tinha uma preocupação com a segurança dos corredores, tipo, muito boa. E aquela estratégia ali de botar a gente no meio não atrapalhou muito o trânsito, né? O trânsito fluía, de botar a gente ali no meio. Cara, que estratégia sensacional. Talvez, eu, na minha opinião, né? Mas isso também não interferiu em nada. A gente não precisava ter saído da CE 010 para ir para Alphaville fazer aquela perna. Podia muito, seria até melhor para o trânsito, porque eu não sei se tu viu que o trânsito estava um pouco complicado ali na Marcha de Lisboa, que tinha uma galera buzinando, né, querendo passar. Por quê? Porque a gente vinha da CE e cruzava a Marcha de Lisboa para ir para a faixa do meio. Então, em algum momento o trânsito tinha que parar. Se a gente continuasse ali na faixa do meio, na CE 010, até dar a distância correta e voltasse, não ia ter essa perna da Mestre Lisboa e o trânsito não ia ter tanto problema. Porque a gente já estava ali no meio e a gente não ia para canto nenhum, ia continuar no meio. Entendeu? E outra, aquele retorno da CE 010 por cima do Compensado de esgoto, assim, madeira. né? Compensado de madeira, assim, bicho, foi engraçado. Mas Foi. a prova foi tão boa que você não vê ninguém comentando essas coisas, cara. Você não vê. Entendeu? E aí sim, com água, né? Jogando água, apesar do clima estar sensacional, tinha lá um jatozinho de água para a galera, carro-pipa, né? Jogando água lá na turma, tinha vários pontos de ativação, né? Com a galera lá com som, com DJ, né? Putz, foi muito massa, assim, superou demais as expectativas. E aí, quando você chega, né, recebe aquela camisa lá, finish, que ninguém tava esperando, a medalha linda, mas que medalha bonita. Tá aqui, a minha. A minha tá aqui. Você que vai assistir pelo YouTube, eu tô mostrando a medalha aí dos 42. Então, assim, que medalha bonita, cara, né? Aí teve a camisa, e aí, como eu passei com o meu filho no colo, eu vi que tinha banana, fruta, picolé. Eu saí recusando tudo, porque eu só queria encontrar a Fernanda e a Malu, e o Heitor já tava pesando no braço, eu já tava no tempo de botar o menino para ir andando, porque eu não aguentava mais segurar ele nos braços. Mas, e foi isso, cara. Tipo assim, que prova sensacional. Que organização, nota 10. Que essa prova de 2026, essa primeira maratona, de fato, seja um piso para essa organização e que as próximas possam, desse piso para cima, né, para frente. Que essa prova de 2026 não seja o teto. Essa é a minha perspectiva, né, e a minha percepção da organização. Eu acho que eu falei foi muito aí. Complemente, meu amigo. É, assim, a percepção geral acho que foi essa, para toda a comunidade que corre, né? Então, o melhor feedback, às vezes, que você tem, né? Óbvio, o mais importante é a gente participa, mas quem está de fora também chegou a comentar, caramba, que prova organizada. Realmente, tem muita polícia, tem muita segurança, vi muita água e tudo. Realmente, assim, o nível de entrega chega a surpreender, né? Principalmente a gente que corre aqui, já disputou várias provas, vários tipos de organização, várias marcas e não tinha visto algo parecido com isso, né? A percepção praticamente é a mesma, muito surpreso. Acho que essa questão aí da CE, eu também cheguei a indagar, e levantaram a hipótese de que se passasse muito dali, já seria o velho. E, tipo, é uma maratona de Fortaleza, e para ir Uhum. outro território ia ter que demandar mais burocracia, né, questão de documentação e apoio.
e tudo de outro município. Enfim, aí eu olhei assim, realmente, talvez, né? Mas A tu questão sabe que da, ali Alphaville é Aquiraz, né? o do Alphaville, mas aquela continuação da CE é o Zébio. É o Eusébio, né? Aí eu não sei se passando Não, eu aquilo tô ali dizendo assim já era o porque Zébio. outra prefeitura já estava sendo envolvida, né? Isso. E foi ele, assim, eles não chegaram a divulgar, mas as assessorias como estavam envolvidas, né? E isso é vale salientar, a organização escutou o pessoal que faz corrida, que querem ou não são as assessorias, pelo menos assim, o feedback que eu recebi foi de que realmente eles estavam ouvindo, né? As assessorias, e essa questão do policiamento, a polícia do Eusébio foi envolvido também justamente para cobrir aquele pedaço. Então, querendo ou não, eles tiveram uma Legal. preocupação a mais, né? Em nenhum momento eles colocaram. Eles fizeram mesmo assim para ter essa garantia. Realmente eu me senti muito seguro em todo momento. Aí eu ainda escutei uma pessoa que teve vítima e disse, eu estava tensa porque em alguns momentos do treinamento o pessoal ficava, né, ali insinuando que ia passar ou não respeitar as orientações, mas é aquela coisa, né? A organização não tem muito o que fazer. É o indivíduo, é o cidadão que, infelizmente, não tem como É, controlar a vontade e o desejo dele no momento. Mas eu não passei por nenhum percalço desse durante o meu trajeto. também não. Questão da água, eles dimensionaram de fato. Né? Eles até tinham feito uma live uns 2 dias antes, e realmente eles cumpriram. E a estratégia que eles usaram para repor eles, né? O pessoal passava, né? A gente vinha atrás e pegava água assim, como eles já falavam, ó, as bainhas de trás, as duas, estão com água Tá gelada. E gelado. realmente eles estavam abastecendo as primeiras que o pessoal É, pegava. Realmente o staff muito bem preparado. Você viu que teve o mínimo de treinamento, né? E eles realmente se preocuparam com o atleta que estava ali disputando. E eu acho que essa questão de melhoria é realmente algo que fica para as próximas edições. Né? sim. Essa questão da busca do kit da Expo, a próxima já pode ser algo a ser abordado. Que, de fato, a prova em si é o foco. Né? Que a camiseta finisher foi uma grata surpresa. Obviamente, até me espantei que a mulher me deu uma blusa, eu estava cego já, né? Tinha completado a prova, eu só queria receber a medalha. Peguei a banana, peguei o picolé, eu só fui descobrir depois do ratinho, era se dissolvido lá na minha mão. Cara, assim, só palmas, foi o nível de entrega foi um absurdo, realmente, eu acho que essa é a mensagem que passou. Vai ter uma nova maratona aqui no segundo semestre, e as pessoas não esperam menos do que teve nessa. É E as isso mesmo. próximas provas também. Eu acho que eles que ficou esse entendimento, porque eu acho que, infelizmente, a gente mesmo tem uma passada de culpa. A cultura era o que vale é o kit. A pessoa só vai para as corridas por conta do kit. Tem duas blusas, ou se o kit é cheio de alimentos, enfim, né? E eu acho que mudou um pouco dessa percepção. O atleta de Fortaleza, ele não quer só o kit, não. Se tiver um kit ok, vai ser um plus, né? Para ele ter a vontade de ir. E ele também não Tem que ter reclama uma do boa texto, mas organização, né? entrega uma prova decente. É isso mesmo. Desse jeito. Cara, assim, né, um outro ponto. Eu queria ver, eu sei que foi só a primeira maratona, né? Mas eu queria ver um percurso mais urbano, tipo Sim, assim, aqui em Fortaleza, né? Sei uma que é pessoa comentou difícil e isso. tudo, mas a Beira-Mar é muito bonito, né? E ali aquela ponte da Sabiaguaba, né? É muito massa. Né? Mas é sol, né, cara? A gente passou ali Isso, pela Dioguinho e na CE 010, querendo ou não, é mato de um lado e mato do outro. Então, ali, exatamente. depois, é óbvio, né? Depois da duna, né? Depois da duna é mato de um lado e mato do outro, cara. E não sei, assim, às vezes, talvez, pensando
se todo mundo se esforçar, né, cara, dá para fazer uma prova mais urbana, né? Dava. Passando ali pelo centro, sei lá, pegando a Guanambica, a Avenida Larga, O meu tom uma de crítica BR, foi esse, talvez. né? Que, inclusive, vai de encontrar medalha. Eu achei a medalha linda. Eu acho que é É. unânime isso. Mas, tipo assim, eu não entendi o monumento que está acima da Iracema. E, tipo assim, o nome da cidade vem de Fortaleza, do Forte. E poderia ter sido Sim, colocado, inserido. Aí, tipo assim, tem uns prédios ali que foi. Aí foi algo que eu não gostei da medalha. Foi os prédios, né? Não colocaram a jangada. É tipo, é a beira-mar e tal. Sim, mas a cidade tem se resume aí. Falei, beleza, pode mudar a medalha. né, eu nem tinha Não isso. reparado nisso, mas olhando aqui para ela agora faz sentido. Tipo, as próximas edições é temática, né? Realmente, ali, É, o percurso que passa pelo forte, que já existe uma corrida, que inclusive começava com tiro de canhão, né? Enfim, acho que é algo que fica para as próximas edições. E eles pensaram, eles foram muito seguros, né? Nessa questão de sim, percurso, da segurança e tudo, então eles não preferiram errar em nada. Mas, realmente, se houver uma mobilização, né? A gente já sabe que a polícia teve, mas aí falta a mobilização agora do cidadão mesmo, né? Das pessoas que fazem a cidade para deixar essa prova cada vez melhor. isso aí. Agradecer aí, Breno, por ter aceitado o convite, né? A gente bater esse papo. Agradecer aí quem está até agora escutando ou assistindo. E finalizar com a última pergunta, Breno. Faça suas considerações e me responda. Qual é a próxima? Essa é a pergunta que fica, né? A próxima, e eu pensei, assim, de fazer no próximo ano lá em Porto Alegre, a da New Balance, né? Foi a que eu pensei. Mas, enfim, aí vamos ver se vai ser essa mesmo. Mas, É, em resposta, se fosse para responder agora, a próxima seria essa. legal. Eu estou planejando ainda qual é a minha próxima também. Mas é isso, amigo. Obrigado aí, valeu. Eu que E agradeço. Tá. até amanhã, quando a gente estiver indo sofrer lá no estádio. Ixi, essa pauta é delicada, Essa pauta é delicada, é complicada. pauta para a saúde mental. É, essa é. Viu? Pois valeu, meu amigo. Até mais, hein? Tchau, Obrigado. tchau. Valeu, galera. Tchau. Falou.